Olá, meu nome é Boaz Souza Braga e hoje iremos falar sobre a extração contínua e descontínua. Para introduzir, eu irei falar o que é uma extração. Extração é um processo de separação de compostos que consiste em transferir uma substância da fase na qual se encontra para outra fase líquida e tem como finalidade isolar determinados compostos orgânicos de soluções ou de suspensão aquosas onde se encontram. Porém, é necessário que o solvente possua algumas propriedades para a extração ocorra de forma mais efetiva, sendo a primeira ser immiscíveis, a segunda formar duas fases, a terceira não reagir quimicamente com o soluto, a quarta a substância orgânica a ser extraída deve ser mais solúvel no segundo solvente, a quinta ser volátil e a sexta não ser inflamável ou tóxico. Nesse slide eu falarei de forma mais efetiva da extração contínua e descontínua. A extração pode ser simples ou múltipla. Uma extração simples é realizada apenas em uma etapa, ou seja, determinando o volume do solvente extrator, realizamos uma única extração com todo esse volume. Já na extração múltipla, envolve duas ou mais extrações simples, e nisso existem duas técnicas de extração, a contínua e a descontínua. Se a substância for mais solúvel no solvente orgânico do que da fase aquosa, emprega-se um método descontínuo. Caso contrário, utilize um método contínuo. A escolha do solvente é feita a partir da facilidade de dissolução da substância e da facilidade com que se pode isolar o soluto extraído, isto é, do baixo ponto de ebulição do solvente para sua posterior evaporação. Aqui eu trouxe uma equação que é a equação de coeficiente de partição, sendo Kc igual à concentração do soluto na fase orgânica dividido pela concentração do soluto na fase aquosa. Também trouxe dois quadrados, sendo o quadrado da esquerda, tendo de forma categórica uma concentração maior na fase orgânica do que na fase aquosa, tendo esses pontinhos como meio de verificar essa concentração. E na quadrado da direita, existe uma maior concentração na fase aquosa do que na fase orgânica. Então podemos pensar que nesse quadrado da esquerda temos o Kc mais alto, enquanto nesse quadrado da direita temos o Kc mais baixo. Então podemos falar que quando o Kc é baixo, devemos utilizar a extração contínua. E quando o Kc é alto, devemos utilizar a extração descontínua, como foi dito anteriormente, que se a substância for mais solúvel no solvente orgânico do que na fase aquosa, emprega-se o método descontínuo. São encontradas extrações líquido-líquido, sólido-líquido e supercrítica. As extrações líquido-líquido é uma operação unitária que consiste na distribuição ou partição de um ou mais solutos em duas fases líquidas, nas quais diferentemente solúveis. Já na sólido-líquido, é uma operação unitária que consiste na separação de um ou mais componentes de uma mistura sólida através de um solvente líquido. Já na última, que é a extração supercrítica, é um processo de extração líquida na qual se emprega fluidos comprimidos ao invés de um solvente usual. Então, a técnica da extração descontínua ela é geralmente utilizada quando a solubilidade do composto é alta no solvente orgânico. Ela é feita no funil de separação e a temperatura ambiente. Bom, um dos experimentos que é muito utilizado a extração descontínua é a extração de cafeína, que é feita da seguinte maneira. Nós pegamos uma pequena quantidade da amostra que contém a cafeína e dissolvemos em água, e então aquecemos essa solução. Após esse procedimento, nós levamos essa solução aquosa até o funil de separação, onde lá nós lavaremos essa solução aquosa com o nosso solvente orgânico. Então, nós damos uma pequena mexidinha no funil de separação e após a mexida nós abrimos a tampa para aliviar a pressão que está dentro do funil. Então, após isso, nós coletamos a fase orgânica, que passa agora a ter a nossa cafeína, e então separamos num becker qualquer. Para obtermos uma maior quantidade possível de cafeína a ser extraída, nós lavamos a solução aquosa que ficou no funil de separação mais uma vez.
Então mexemos novamente, aliviamos a pressão, abrindo a tampa e coletamos a fase orgânica, no caso. Fazemos esse procedimento mais uma vez, uma terceira vez, no caso, e então coletamos a fase orgânica novamente. Bem, já com a nossa fase orgânica totalmente coletada, nós então adicionamos um pouco de sulfato de sódio anídro, no caso, para que as moléculas de água que ainda estejam dentro da fase orgânica sejam absorvidas. Então, após isso, nós realizamos uma filtração simples para separar a fase aquosa do sulfato de sódio. E então levamos o solvente até uma capela de exaustão, para que haja a maior quantidade possível de solvente evaporada e reste apenas a cafeína no final. Olá, meu nome é Lucas e eu fiquei responsável por falar um pouco mais sobre a extração contínua. A extração contínua é conhecida por facilitar bastante o processo de extração. Isso é, porque ela tem diversos benefícios comparado aos outros métodos de extração. A extração contínua ela é mais segura, mais econômica e também mais eficiente, pois ela usa o mesmo solvente várias vezes como em um ciclo, o que reduz gastos aumenta a eficiência da extração. O método geralmente é utilizado quando o solvente tem um custo elevado ou quando o solvente disponível para extração não oferece uma alta solubilidade ao soluto, ou seja, quando o soluto não tem uma solubilidade muito boa naquele solvente disponível, ou quando o soluto a ser extraído se apresenta em baixa concentração na amostra, o que faz com que tenha que passar o solvente várias e várias vezes até extraí-lo completamente. Esse processo também é bastante utilizado no meio industrial, como por exemplo na extração de óleos vegetais, como o óleo de soja, o de amendoim, girassol e milho. A extração contínua, no geral, pode se dividir em dois processos principais: a extração sólido-líquido e a extração líquido-líquido. Bom, eu vou falar um pouco mais sobre esses dois tipos de extração. À esquerda podemos ver um extrator de Soxhlet, no qual é inserido no balão de vidro o solvente e no tubo extrator a amostra. O balão de vidro é aquecido de modo que o solvente evapore até o condensador e condense novamente caindo por cima da amostra, que está envolta em um cartucho. Quando o tubo extrator tiver com bastante solvente, ele vai atingir o sifão e vai voltar para o balão de vidro junto com parte do soluto desejado, mas isso vai ficar em um ciclo. Porém, o soluto ele vai permanecer no balão de vidro, uma vez que o seu ponto de ebulição é maior do que o ponto do solvente. À direita temos um esquema bastante parecido, só que para extração líquido-líquido, no qual se utiliza de mangueiras, uma vez que é bastante importante a densidade do solvente. Como podemos ver, na esquerda mostra o esquema para o de menor densidade e na direita para o de maior densidade.